Olha só, nós nunca estivemos tão conectados com outras pessoas, ou pelo menos com as ideias de outras pessoas. Às vezes a gente chega a estar conectado com umas pessoas que a gente nem queria estar muito, né? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Só que, apesar de toda essa conexão, nós nunca nos sentimos tão sozinhos. Paradoxo, que chama isso aí. A crise da solidão chegou num ponto tão sério que em 2023 a Organização Mundial da Saúde classificou a solidão como um problema de saúde global. Para você ter uma ideia, a OMS diz que se sentir sozinho pode fazer tão mal quanto fumar 15 cigarros por dia. Mas no capitalismo tardio, até um problema de saúde global vira uma oportunidade de negócio, né? Um exemplo são os coaches que vendem cursos prometendo ensinar como usar a solidão a seu favor e prosperar como um lobo solitário. A natureza ensina isso pra gente. Tem dois tipos de lobos que são diferentes, que é o lobo solitário e o lobo alfa. Ok. O lobo solitário, ele é forte. Esses coaches adoram puxar exemplos da natureza, geralmente comparando o nosso comportamento ao dos lobos. A ideia é simples: se nós também somos animais, então a gente tem que jogar o mesmo jogo da selva. E nessa lógica, a natureza vira um ringue, onde só sobrevive quem luta melhor pela própria existência. Por isso, não basta ser um bom competidor, é preciso ser o melhor. Ou como eles dizem, o competidor alfa. Pois é, a crise da solidão cai tão bem quanto um copo de Campari na mão do movimento Red Pill. Eu tomando meu Campari e a mina tomando uma breja. Essas comparações com a natureza que os coaches tanto gostam até soam convincentes, né? Afinal, o próprio Darwin dizia que a evolução era movida pela competição e pela luta pela sobrevivência. Só que tem um detalhe importantíssimo aí. A natureza, ainda mais a natureza humana, não funciona do jeito que esses coaches tentam vender, não. Primeira lei da riqueza chama-se natureza. A natureza sustenta todas as leis. Não é homem? Não, Datena. Vai. Não! A natureza simplesmente não funciona desse jeito, não. Como se todos os seres vivos estivessem competindo e dando cadeiradas uns nos outros. É essa história que a gente vai contar aqui nesse vídeo e a gente espera que você se conecte a ela aqui, no nosso telescópio. Bora! Você provavelmente já topou com um desses discursos motivacionais por aí. Ser solitário não é fraqueza, é treino. Enquanto muitos associam estar sozinho com fracasso, os verdadeiros construtores de impérios sabem que o silêncio fortalece. O lobo solitário não está perdido, ele só não quer andar com quem não sabe para onde vai. Ser lobo solitário é você se privar, é você privar-se de certas coisas do mundo que não vão te levar a nada e focar em você mesmo num primeiro momento, porque o caminho do lobo solitário visa a isso. É você se preservar para lá na frente você poder cumprir com o seu papel de homem nessa vida. À primeira vista, essas ideias soam bem tentadoras, ainda mais se você estiver passando por um momento de solidão. Afinal, reservar um tempo para si mesmo, seja para praticar um exercício, seja para mergulhar numa atividade que você gosta, faz bem e pode trazer benefícios reais. O problema é que é muito fácil cair na armadilha de levar essa história de solitude ao extremo. É nesse ponto que a solidão fantasiada de autocuidado pode se transformar em isolamento social. Já que você perguntou isso, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho amigo de verdade, tá? Aliás, falando em isolamento social, a gente queria dar aqui os parabéns pro seu Jair, que finalmente decidiu seguir o isolamento que ele tanto criticava na pandemia. Parabéns, seu Jair, hein? Antes tarde do que nunca. Chegou o fim de semana, todo mundo vai sair. Só não vai Jair, só não vai Jair.
E aliás, quem acha que a pandemia é a grande responsável pela crise de solidão está completamente enganado. Alguns estudos mostram que, embora a solidão tenha aumentado durante a pandemia, ela já estava alta mesmo antes e continua elevada mesmo depois do fim das medidas de isolamento. E é aí que os coaches entram em cena, tentando te convencer que a solidão é algo natural nesse mundo selvagem em que nós vivemos. É verdade, a natureza pode ser extremamente competitiva. Foi justamente essa competição que inspirou Darwin a desenvolver a sua teoria da evolução por seleção natural. Tanto que a própria ideia já aparece no título do seu livro. O título completo do clássico A Origem das Espécies é, na verdade, A Origem das Espécies por meio da seleção natural ou a preservação das melhores raças na luta pela existência. Talvez um título um pouco menos vendável. Só que, nos anos 1960, uma bióloga com muita insistência conseguiu virar o jogo sobre essa história de que a competição manda nas leis da natureza. E é justamente essa história que a gente vai contar no próximo bloco, depois do recado do patrocinador que tornou esse vídeo possível. Pergunta: dá para fazer um jornalismo que seja ao mesmo tempo informativo e divertido? Se você for um adulto premium, que nem a gente aqui no Meteoro, consegue sim. E você sabe o que mais um adulto premium consegue fazer? Nunca precisar ligar um ferro de passar-roupa e mesmo assim, andar com as roupas lisinhas. E mais, tá sempre com a roupa lavadinha, sem nenhum desbotado. O segredo desses superpoderes do adulto premium é a Nextech, o novo lançamento da Insider. Procura lá no site deles. E se você usar o cupom Meteoro que tá aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 12% de desconto na Nextech ou em qualquer outro produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Quer mais moleza que isso? Gente, confere lá e eu garanto para vocês vão receber roupas bonitas e de alta qualidade. E de quebra, você ainda ajuda a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Muito obrigada para você que está assistindo e para a Insider também pela maravilhosa parceria. Essa daí é a microbiologista Lynn Margulis. Se você nunca ouviu falar de Lynn Margulis, talvez já tenha ouvido falar do ex-marido da Lynn, um tal de Carl Sagan. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre a conturbada relação entre Lynn e Sagan, que era preguiçoso com os afazeres domésticos e um pai um tanto ausente. Mas é completamente injusto se referir a Lynn apenas como ex-esposa do Carl Sagan, né? A Lynn foi uma das mentes mais brilhantes do século XX e a sua contribuição para a biologia chega a ser comparável com a de Darwin. Entre outras descobertas, ela ajudou a derrubar a ideia de que a competição é o motor principal da evolução. Um dos eventos evolutivos mais importantes na história da Terra foi, por exemplo, o surgimento das células eucarióticas. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Calma, se você não se lembra o que é uma célula eucariótica, não se preocupe. É uma palavra que a gente praticamente nunca mais escuta depois do ensino médio. Células eucarióticas são aquelas que têm pequenas estruturas chamadas organelas, que funcionam como pequenos órgãos para as células. Foi o surgimento dessas células que abriu caminho para o surgimento de organismos mais complexos, como fungos, plantas e animais. Cada organela tem uma função específica, mas vamos focar nas mitocôndrias, que são as protagonistas dessa história. Eu tenho quase certeza de que o seu professor de biologia já fez a seguinte comparação. Se a célula fosse uma cidade, as mitocôndrias seriam as usinas de energia. E é justamente isso que elas fazem. Geram toda a energia de que você precisa para ser um ser vivo. Aliás, a Lynn tinha uma frase genial sobre as mitocôndrias. Ela se questionava: quando eu saio para caminhar, sou eu que levo as mitocôndrias ou são as mitocôndrias que me levam?
É meio, não sou eu quem me navega são as mitocôndrias. Até os anos 1960, o surgimento das mitocôndrias ainda era um mistério. Até então, as explicações seguiam a lógica darwinista da competição. De alguma forma, algumas bactérias teriam desenvolvido mitocôndrias ganhando um superpoder competitivo, já que o oxigênio era tóxico e, ao mesmo tempo, abundante, graças a organismos fotossintetizantes que surgiram há cerca de 3 bilhões de anos. Mas como exatamente as mitocôndrias surgiram, ninguém sabia. Você perguntava para um cientista e ele dizia: Não sei. Só sei que foi assim. A Lynn era fascinada pela ideia de cooperação entre os seres vivos. Ela ficou sabendo de uma ideia de um cientista russo que na década de 20 propôs que células eucarióticas surgiram quando uma bactéria que não sabia respirar oxigênio comeu uma bactéria que sabia respirar oxigênio. Por algum motivo, a bactéria comilona teve uma indigestão e a bactéria engolida não só continuou respirando, como começou a se reproduzir dentro dela. Rapaz, novos medos desbloqueados, hein? E foi assim que surgiram os primeiros organismos eucarióticos, fruto de uma parceria improvável entre uma bactéria comilona atrapalhada na digestão e outra que sabia transformar o oxigênio tóxico em energia. É uma história muito bonita, né? Só que na época o cientista russo foi taxado de maluco e a sua ideia rapidamente rejeitada. Para Lynn, essa teoria fazia todo sentido dentro da sua visão de mundo cooperativista. E, de fato, todas as evidências da época apontavam para a mesma direção. Ela percebeu que o tal russo maluco não era tão maluco assim. A Lynn reuniu todas essas evidências num artigo científico que explicava de maneira robusta quando, como e por que as mitocôndrias surgiram da união entre essas duas bactérias. E adivinha só, o artigo foi rejeitado 15 vezes. Numa das rejeições, o editor da revista escreveu assim: seu trabalho é um lixo, desista. A gente que trabalha no YouTube ouve bastante umas coisas meio parecidas, sabe? Mas a Lynn não desistiu. Em 1967, o artigo foi publicado na Revista de Biologia Teórica e se tornou um dos artigos mais citados da área, o que deve ter causado um arrependimento nas outras 15 revistas que rejeitaram a ideia. Hoje, essa teoria proposta pela Lynn é conhecida como teoria endossimbiótica e é uma das teorias mais importantes da biologia celular. Essa foi apenas uma das muitas contribuições da Lynn para a ciência. Se você quiser conhecer outras, a gente fala sobre elas nesse vídeo sobre a hipótese de Gaia, que propõe que o planeta Terra funciona como um organismo vivo. O link, como sempre, está na descrição. Quando a Lynn apresentou a teoria endossimbiótica, os cientistas já conheciam alguns casos de cooperação entre seres vivos, mas enxergavam essas situações apenas como exceções. Para eles, o motor principal da evolução continuava sendo a competição. A Lynn mostrou que no motor da evolução, a cooperação é uma engrenagem tão importante quanto a competição. A Lynn não era uma mitocôndria, mas trouxe inovação e deu um novo fôlego à ciência, que passou a observar com mais atenção os casos de interações positivas entre os seres vivos. A Lynn mostrou que a vida não conquistou o planeta apenas pela luta, mas também pela cooperação. As formas de vida se multiplicaram e se tornaram mais complexas ao se associarem e não ao se matarem umas às outras. É uma lição valiosa que a gente pode aprender com a natureza. Fiquei até emocionado. Agora me diz uma coisa, os coaches estão fazendo analogia com esses casos de cooperação na natureza? Não estão, né? Sabe por quê? Porque cooperação como motor da evolução não vem de livros nem cursos para gente que está se sentindo vulnerável e sozinho. É claro, essa cooperação entre bactérias e outros organismos não é proposital. Parte da evolução surge do acúmulo de pequenos acontecimentos improváveis, como uma bactéria incapaz de digerir a outra. Normalmente, esses casos de cooperação são preservados pela seleção natural, porque beneficiam ambas as partes. É isso que Richard Dawkins chamava de cooperação egoísta, no seu livro O Gene Egoísta.
Mas se até organismos tão simples como bactérias prosperaram graças à cooperação, imagina o impacto disso em espécies mais complexas. Para os chamados animais sociais, a cooperação é muito mais do que um evento improvável que deu certo. É uma questão de sobrevivência. E tudo indica que nós, os humanos, apesar de tudo, somos os mais sociais dos animais sociais. Na natureza, existem inúmeros casos documentados de cooperação entre animais sociais. Em alguns casos, um indivíduo faz algo para melhorar a vida do outro, mesmo que isso custe algo para si mesmo. É o chamado altruísmo. Um dos mais clássicos e dramáticos casos de altruísmo é o da abelha europeia, que sacrifica a própria vida para proteger a sua colmeia. Quando a abelha ferroa um mamífero, o ferrão fica preso na pele. Ao tentar se afastar, o ferrão é arrancado do corpo dela, levando junto a bolsa de veneno e parte do intestino, resultando na morte da pobre abelhinha. Os suricatos são outro exemplo clássico de altruísmo. Como eles vivem em áreas abertas e não são lá bons corredores, alguns assumem o papel de sentinelas. Sempre que detectam um possível predador, emitem um som de alerta avisando o grupo para se proteger. O problema triste aí é que, ao avisar o grupo, os sentinelas acabam atraindo a atenção do predador para si, aumentando o risco de serem atacados. Outro caso extremo de altruísmo envolve a adoção de órfãos, que sim, também acontece no mundo selvagem, observada em mais de 60 espécies de mamíferos. Isso acontece, por exemplo, entre os esquilos vermelhos, onde adultos adotam filhotes que perderam os pais. À primeira vista, esses comportamentos altruístas podem não fazer muito sentido. É que, do ponto de vista puramente biológico, o objetivo de um ser vivo é garantir que os seus genes sejam transmitidos à próxima geração. Normalmente, isso acontece quando um organismo se reproduz e gera descendentes. Mas se a lógica da evolução é sobreviver e deixar descendentes, por que é que alguém arriscaria a própria vida para proteger outro indivíduo, hein? Como diz um velho ditado da biologia, na natureza, nada faz sentido, a não ser que a gente olhe para ela à luz da teoria da evolução. Tem duas teorias evolutivas que explicam o altruísmo e a cooperação entre indivíduos da mesma espécie. Uma delas é a seleção de parentesco, que diz que a seleção natural favorece comportamentos altruístas quando eles trazem benefícios a parentes próximos, porque eles também carregam uma parte dos seus genes. É o que a gente vê no caso dos suricatos e dos esquilos. Os suricatos só se arriscam a gritar sobre a presença de um predador quando seus parentes estão por perto. Já no caso dos esquilos, quase todos os casos de adoção acontecem entre parentes. Mas em alguns casos, a seleção de parentesco não é suficiente para explicar um comportamento, porque a cooperação acontece entre indivíduos sem nenhum tipo de parentesco. É aí que entra a seleção de grupo. Segundo essa ideia, grupos com mais indivíduos altruístas teriam maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir do que grupos com indivíduos mais egoístas, que tentam se matar na primeira oportunidade. Mas, para essa seleção de grupo funcionar a longo prazo, os trapaceiros, ou aqueles que não se encaixam bem na dinâmica altruísta do grupo, precisam ser punidos ou até mesmo eliminados do bando. É o que aconteceu no início da evolução da nossa espécie. Os nossos ancestrais viviam em grupos pequenos, de mais ou menos 50 a 150 pessoas. Naquela época, a maior preocupação de um ser humano não era pagar boleto ou se preocupar com a ascensão do fascismo, felizmente. O que realmente importava era conseguir comida, encontrar parceiros para se reproduzir e se proteger de predadores. Todas essas necessidades básicas dependiam de boas relações dentro do grupo. Quem não se encaixava bem ou acabava isolado das dinâmicas coletivas corria risco real de vida. Morreu agora, agorinha.
Ele acabou de morrer. É por isso que o sentimento de rejeição e solidão é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode passar. É o que psicólogos chamam de dor social, que ativa as mesmas regiões do cérebro envolvidas na dor física. Toda dor é, na verdade, um mecanismo de defesa que te avisa que algo no teu corpo não está bem. Nesse caso, a dor social é um alerta acionado pelo nosso cérebro primata, tentando nos avisar que ser rejeitado e morrer sozinho na selva não é uma boa ideia. Milhares de anos se passaram e hoje ficar sozinho não significa necessariamente ser devorado por um predador ou morrer de fome. Mas o nosso cérebro primata não entende isso. Os circuitos cerebrais e mecanismos hormonais que nos mantinham vivos há 200 mil anos ainda são os mesmos. A gente não passa de macacos com ansiedade vivendo numa selva de pedra. Interagir socialmente e cultivar bons relacionamentos é uma necessidade básica de sobrevivência carimbada nos nossos genes e na nossa história evolutiva. Um estudo recente de julho desse ano, 2025, mostrou que recém-nascidos de 5 dias prestam mais atenção em cenas de interação social do que em cenas em que as pessoas são antissociais. Isso indica que a gente já chega nesse mundo doido pré-programado para socializar e não para ser solitário. Nós somos tão dependentes das interações sociais que a dor social pode se tornar crônica e provocar uma pane nos sistemas que nos mantêm vivos. Pessoas solitárias apresentam um risco maior de mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares e neurológicas. Para piorar, a dor social pode desencadear um verdadeiro looping de isolamento. Quando é muito intensa ou prolongada, ela nos torna hipervigilantes sociais. A gente começa a enxergar qualquer interação como uma ameaça. Pesquisas mostram que pessoas solitárias são mais sensíveis a expressões de tristeza ou medo em rostos humanos, mas menos atentas a sinais de alegria. Nesse filtro distorcido, parece que todo mundo está triste, bravo ou contra você. Mas, na verdade, é só o cérebro prestando atenção demais nos sinais negativos e ignorando os positivos. O resultado é cruel. Quanto mais tempo a gente passa sozinho, mais a solidão distorce a nossa visão de mundo e mais difícil fica de sair dela. A gente fica sozinho num ciclo vicioso de solidão. E para piorar ainda mais, esse vazio da solidão acaba sendo preenchido por promessas vazias. De um lado, coaches vendendo a ideia de que a solidão é um superpoder, uma dádiva da mãe natureza. Do outro lado, red pills tentando te convencer de que a solidão é o seu destino natural. Mas a ciência mostra que nenhum desses lados está certo. Errou. Errou feio, errou rude. Homens como nós, Sr. Shelby, sempre ficam sozinhos. A solidão parece ser um dos principais combustíveis do movimento Red Pill. E a gente não está falando só dos fracassos amorosos não, mas também de amizades. A epidemia de solidão parece atingir principalmente os homens. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que a porcentagem de homens com pelo menos 6 amigos próximos caiu pela metade nos últimos 30 anos, de 55% nos anos 1990 para apenas 27% hoje. Enquanto isso, o número de homens sem nenhum melhor amigo subiu de 3% para 15%. Já que você perguntou isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho amigo de verdade. As causas dessa epidemia de solidão são complexas e merecem um vídeo só para elas. Ela é impulsionada por fatores sociais, tecnológicos e econômicos. Por exemplo, as redes sociais vêm substituindo relações reais e profundas por interações superficiais, ao mesmo tempo em que a cultura do excesso de trabalho e do sucesso individual drena o tempo e a energia que são necessários para cultivar amizades. Esse termo aí, workaholic, é quando a pessoa é bem-sucedida.
Senão é só um idiota que trabalha muito. Mas calma, a gente não tá dizendo que esses red pill malucos aí são apenas vítimas da sociedade que deveriam ser compreendidos em vez de criticados. Because there is something wrong with society. See, you're always saying there's something wrong with society, but maybe there's something wrong with you. If it's me, then society made me that way. O movimento Red Pill é um fenômeno complexo que surge da soma de vários problemas sociais. A gente já tem um vídeo falando aqui sobre alguns deles. O link tá na descrição para você assistir, mas só se você quiser. A questão é que problemas complexos não são resolvidos com soluções simples. Mas quando pessoas com interesses ou sentimentos em comum começam a agir da mesma forma, entender e enfrentar as raízes desse comportamento, pode ser mais eficiente. E quando uma dessas raízes é a solidão e a dor social de ser ignorado pelo mundo, isolar e ignorar o problema pode não ser a melhor solução. Um passo importante talvez seja desconstruir essa bobajada de que a solidão e a competição exacerbada são regras da natureza. Um exemplo disso é a chamada regra 80-20. Essa ideia pseudocientífica abordada na série Adolescência da Netflix diz que 80% das mulheres se interessam por apenas 20% dos homens. Qual que é a porcentagem de beta no mundo, você sabe? Tem muito beta. É o contrário do alfa. Se eu tenho os machos de altíssimo valor na casa dos 10, 90%, dos 15, 90%. Então, para os homens que teoricamente fazem parte dos 80% considerados betas não atrativos, só restariam duas alternativas. A primeira seria investir em si mesmo para tentar entrar no grupo dos atrativos, tornando-se aí um macho alfa ou, se possível, um macho sigma. A segunda alternativa seria aceitar essa dura realidade e se tornar um incel, a abreviação em inglês para celibatário involuntário. Ambas as alternativas acabam dando mais combustível ainda àquele ciclo de solidão. Quanto mais isolado um homem se sente, mais fácil é vender a ideia de que a solidão é boa porque ajuda ele a virar um macho alfa, ou que é inevitável e que é preciso aceitá-la e se tornar um incel. Mas sabe qual que é o pastel? É que essa regra 80-20 não passa de um mito. Não existe um estudo científico que mencione isso. Aliás, nem mesmo aquela história dos lobos alfa tem validade científica, tá? A ideia do lobo solitário surgiu de um mal-entendido, quando um biólogo observou o comportamento agressivo e territorialista de um lobo. Só que tem um detalhe, ele observou um lobo criado em cativeiro. Na natureza, a realidade é bem diferente. As alcateias funcionam como unidades familiares, com a matilha seguindo o casal reprodutor. E aí, se nem o lobo é alfa, meu amigo, não faz sentido para você querer ser um lobo solitário. É verdade. Se você está se sentindo sozinho, a saída não é se isolar e virar um macho alfa para competir com outros alfas, e nem aceitar que a solidão é o seu destino. A saída é lembrar o seu cérebro de primata que se conectar com outros cérebros de primatas não só é possível, como necessário e até divertido. No livro O Animal Social, o psicólogo americano Elliot Aronson diz que a pessoa que não consegue se relacionar socialmente ou que não precisa de ninguém é ou uma besta ou um deus. O movimento Red Pill tem explorado essa vulnerabilidade, criando bestas solitárias que se acham deuses. Para o Elliot, interagir socialmente e cultivar bons relacionamentos é uma necessidade básica de sobrevivência. As interações sociais não só nos deixam felizes, como também nos mantêm vivos. Vivos e, ao que tudo indica, longe de coaches charlatões. Fico sozinho, qual o problema? Vai. Não! Nossos comerciais, por favor.